professor Mário Folgueira Dias. Gostaria igualmente de agradecer a presença do professor Dr. António Rebelo de Sousa e do professor Miguel Teixeira Coelho. Afinal, são 7 anos que separam a conclusão da parte curricular desta prova pública. 7 anos que considero que serviu para ganhar alguma maturidade e conhecimento na matéria, mas que ainda assim existe espaço para aumentar o meu conhecimento neste domínio e, inclusive, na esfera dos trabalhos científicos, de tal modo que todas as vossas notas, recomendações e sugestões de melhoria vão servir para agregar valor à minha experiência. O tema gestão orçamental para bancos centrais não foi escolhido de ânimo leve. Na verdade, apercebi-me antes e durante a elaboração desta dissertação que existia um grande fosso literário à volta deste tema. Isoladamente, são peças bastante debatidas. Gestão orçamental, por um lado, muito olhado na esfera pública e privada, e os bancos centrais muito na esfera da macroeconomia. Então a ideia foi juntar estas duas peças e utilizar a contabilidade como ponte, aproveitando que sou licenciado em contabilidade e facilita-me de algum modo trabalhar nesta transição. O objetivo principal, quando me propus a elaborar este tema, era identificar os modelos orçamentais dos bancos centrais, da SADEC e da CPLP, e catalogar cada especificidade destas organizações. E depois identificar espaços de melhorias e propor então um modelo orçamental que servisse de forma transversal aos bancos centrais. Como não poderia deixar de ser, identificou-se problemas. Por um lado, a gestão orçamental, que era uma ferramenta fortemente criticada por diversos autores, e, por outro lado, os bancos centrais naquilo que é o conflito entre o objetivo nuclear da gestão e os seus objetivos estatutários. Para isso, formulei então 2 questões de pesquisa, sendo a primeira, será que os bancos centrais, será que a gestão orçamental atende às necessidades dos bancos centrais? E a segunda foi se realmente os bancos centrais precisam de gestão. A metodologia escolhida para a pesquisa deste trabalho foi a pesquisa descritiva e exploratória, sendo que a primeira tenha como propósito essencial o levantamento dos processos de gestão orçamental, e isso corresponde à primeira, corresponde ao segundo, terceiro e parte do 4º capítulo da dissertação, e a exploratória corresponde então à parte final do 4º capítulo e do 5º. A primeira parte, deixem-me aqui ressalvar que a estrutura da apresentação tem menos um capítulo que a dissertação, ou seja, foi aqui na apresentação excluída a componente da revisão do estado da arte. Desfragmentei a apresentação tal como a tese por partes, em que a primeira parte está mais centrada naquilo que é o orçamento enquanto ferramenta de gestão, e a segunda parte no que concerne a apresentação financeira, a apresentação da gestão interna do Banco Central na vertente financeira. E a terceira parte, então, foi a união destas duas. A primeira parte, que versa sobre a gestão orçamental como ferramenta de excelência de gestão, tinha como objetivo principal identificar as deficiências comuns apontadas pelos diversos autores e pelos gestores dos bancos centrais que responderam ao questionário, e com isso, posteriormente, robustecer ou criar alguma plataforma para robustecer os problemas identificados. Para isso, criei questões secundárias para dar suporte, então, às questões primárias, e que também voltam à volta da primeira questão, no que toca à identificação dos problemas e às propostas de soluções para os mesmos. Neste capítulo abordou-se essencialmente aquilo que tem 2 subcapítulos,
que abordou-se essencialmente aquilo que são os problemas da gestão orçamental, por um lado, por outro, a apresentação teórica dos modelos, instrumentos e personagens da gestão orçamental, e fazendo recurso então às fontes de informação utilizadas nesta pesquisa, refiro-me à bibliografia, filmografia, documentários e inclusive o questionário que foi expedido. Destaco aqui 5 autores em que recorri para catalogar ou para criar a matriz dos problemas. No meio, Hemans, Jordan, Drury, Gustafsson e Welch. E do questionário foram expedidos, se a memória não me atraiçoa, 16 questionários, só que somente 7 foram respondidos. Então, centrei a pesquisa, ou concentrei a pesquisa nestes. Modelos orçamentais observados no âmbito da pesquisa foi do Banco Nacional de Angola e do Banco do Brasil. O Banco Central do Brasil publica nos seus sites modelos orçamentais. Os outros bancos da CPLP tive contacto com os seus modelos, mas não tive autorização para publicar neste âmbito. Tive contacto durante os fóruns e workshops em que participei, sendo que os resultados obtidos então desta pesquisa foi, em estado bruto, 43 problemas. Refinando, verificando duplicações, consegui reduzir para 31, e então criei uma matriz onde atribuí ou classifiquei cada um dos problemas nos seus distintos estágios, e também arranjei formas, ou com base também em propostas de alguns autores e da experiência que tive, propus soluções para cada um destes 31 problemas levantados. A parte 2, que versa sobre a apresentação contabilística e financeira do Banco Central, teve como propósito principal apresentar o funcionamento interno, o funcionamento da gestão interna do Banco Central na vertente financeira, isto é, mostrar por detrás da cortina macroeconómica dos bancos centrais. Neste capítulo, ou nesta parte, igualmente criou-se então questões secundárias para dar suporte à questão principal da pesquisa, e as questões estavam, a primeira questão secundária estava voltada naquilo que são o posicionamento dos bancos centrais com relação aos objetivos nucleares da gestão, maximização do lucro e garantir a solvabilidade da instituição. Do outro lado, a segunda questão estava entre o balanceamento daquilo que são os objetivos estatutários dos bancos centrais e estes mesmos objetivos nucleares da gestão. E, por último, quase de forma poética, medir, então, a autonomia dos bancos centrais na vertente financeira, administrativa e até política. Neste capítulo, dei aqui 3 subcapítulos. O primeiro, que refere-se, então, ao efeito contabilístico dos seus macro-objetivos, e aqui eu falei do posicionamento contabilístico da moeda nacional. Falei também do efeito contabilístico das políticas monetárias nas contas da instituição. Falei igualmente da IAS 21, que é um tema que os bancos centrais, a maior parte dos bancos centrais hoje tende a convergir ou a adotar as normas internacionais da contabilidade. No entanto, o tratamento da IAS 21 é diferente para cada um dos bancos centrais. Então, achei importante dar aqui um pouco de relevância e apresentar o posicionamento dos diversos bancos centrais sobre esta matéria e deixar também, de alguma forma, a minha opinião sobre a mesma. Dei aqui um destaque diferenciado aos rácios dos bancos centrais, sendo que não é muito comum, pelo menos aqui os rácios eu digo que não, deixa-me ressalvar, que não me refiro aos rácios no âmbito da supervisão dos bancos comerciais. São rácios de gestão interna. Não é muito comum as áreas de análise financeira dos bancos apresentarem estes rácios, pelo menos do tempo em que participei em fóruns sobre essa matéria, são muito poucos os que são utilizados. Primeiro, que não são de fácil acesso. Muitos destes rácios eu consegui por intermédio do Manual Estatístico e de Procedimentos do Fundo Monetário Internacional,
outros de artigos que não estão abertos à consulta, ou seja, tem de se pagar para ter acesso a estes artigos, e alguns de certa especialidade, e alguns até são propostas minhas de raças ou de indicadores estatísticos que podem ser facilmente comparados e seguidos. Das descobertas e discussões neste capítulo, centrei-me naquilo que foi as respostas aos questionários. E o resultado foi, de certa forma, interessante. É que, quase que de forma caricata, os bancos centrais têm uma certa facilidade que os bancos centrais estão vocacionados ou orientados para a obtenção de lucro, ou maximização de lucro, e também uma certa resistência em afirmar ou negar que os bancos centrais devem garantir a solvabilidade. E isto pode ser visto no resultado das pesquisas efetuadas. E eu percebo, em certa forma, a razão disto, porque para os bancos centrais é um pouco, e para os gestores, difícil olhar para o Banco Central enquanto um organismo vocacionado para preservar o valor da moeda, preservar ou manter a estabilidade dos preços, ou mesmo supervisionar as instituições financeiras e outras atividades, como uma instituição orientada para o lucro. No entanto, nos seus próprios estatutos existem espaço para interpretação ou que nos levam à conclusão que, sim, se calhar o Banco Central está orientado para o lucro a partir do momento em que tem uma entidade em que espera obter retorno daquilo que é o seu capital social, os dividendos dos lucros obtidos, a partir do momento em que, por exemplo, o posicionamento do Banco Central no que toca à sua política de investimentos é um pouco mais agressiva, e a própria história hoje revela a necessidade dos bancos centrais estarem orientados, pelo menos, ou para preservar garantir a solvabilidade. Na medida em que nós temos o Banco Central, por exemplo, o Federal Reserve Bank do Zimbábue, que entrou em falência, temos a da Venezuela, que entrou em colapso, temos ainda, inclusive, na altura do subprime, alguns bancos europeus que tiveram de ser socorridos pelos próprios governos. Então a história aqui revela que o Banco Central hoje não deve estar simplesmente preocupado ou orientado para a vertente macroeconómica, mas de alguma forma deve garantir que a sua componente de gestão não fica aqui perigada. No que toca ao... Deixa-me fazer a gestão, melhor a gestão do tempo. No que toca aos objetivos nucleares e os objetivos o conflito entre os objetivos estatutários e os objetivos de gestão, é como referi há pouco, e que o banco deve aqui arranjar um meio termo entre as duas, mesmo que de alguma forma concorram uma contra a outra em alguns momentos. Tudo isto foi apresentado e debatido ao longo da dissertação. A parte 3, inicialmente, que se refere aos alicerces da gestão orçamental de um Banco Central. Inicialmente, quando me propus elaborar esta parte, a ideia inicial era, de alguma forma, revolucionar o conceito de gestão orçamental para bancos centrais. Apercebi-me, durante a elaboração do trabalho, que as questões da tese já haviam sido respondidas nas duas partes anteriores e que um trabalho de dissertação de mestrado não requeria de todo esta parte que, para mim, era a cereja por cima do bolo. Ainda assim, achei importante, pelo menos, desenhar cabeçalhos ou dar guidelines para a construção de um protótipo para a gestão orçamental. Daí que reuni aquilo que era a minha visão ou dos resultados obtidos dos dois documentos anteriores e, de alguma forma, coloquei, então, nesta terceira parte. Levantei igualmente questões, e algumas questões que servem de guia e de reflexão para os controllers e para os gestores, no que toca, por exemplo, qual é a meta para a instituição, qual é a meta enquanto controller
como se quer controlar e lembrar a estes controllers e os gestores por que razão se quer controlar. Neste capítulo, coloquei pelo menos em cabeçalhos e descrevi aquilo que deveria conter um regulamento para a gestão orçamental. Dei aberturas para a proposta de um protótipo que satisfaça os bancos centrais da SADEC e da CPLP, na expectativa de que isso, de alguma forma, dê lugar à continuidade do trabalho deste tema. Reflexões e conclusões. Descobertas efetuadas. A gestão orçamental funciona muito bem com auxílio ou com suporte de outras ferramentas. Na verdade, a gestão orçamental funciona e é adaptável. Nós podemos agregar informações e podemos migrar da leitura de um orçamento tradicional para um sistema de orçamento, de um sistema além do orçamento. Segunda descoberta, os bancos centrais podem falir, apesar dos seus governos sempre estarem ali por detrás para poder socorrer. Terceira descoberta, no que toca à autonomia nas políticas ou autonomia nos instrumentos, é uma zona ainda questionável, sendo que a autonomia nas políticas questionável de todo, ou dá espaço para grandes questões, e a autonomia dos bancos centrais no que toca aos instrumentos das políticas monetárias é plena. No que toca àquele espaço cego, constantemente apontada pelos autores, sobre informação não financeira com o vendedor de gestão e que não se reflete nos relatórios de orçamento, ou que não se reflete nos mapas orçamentais. Elas, apesar de não se refletir de forma imediata nos mapas orçamentais, devem ser mencionadas no relatório de gestão orçamental, porque disse a experiência que em algum momento elas vão acabar tendo reflexo financeiro e repercutir então ou aparecer no mapa financeiro. Contribuições que julgo trazer com esta dissertação. Primeira, o orçamento no centro das demais ferramentas, mas com doenças tratáveis. A apresentação da biologia dos bancos centrais, e trago aqui alguns temas que são debate ou que deveriam ser debate à volta dos bancos centrais. Refiro-me à base monetária, refiro-me à IAS 21 e refiro-me ainda aos rácios. Considero, e com as pesquisas feitas, que é a primeira dissertação que une a gestão orçamental e bancos centrais. Em forma de conclusão e em resposta às questões da pesquisa, será que a gestão orçamental atende às necessidades dos bancos centrais? Sim, com as ressalvas e emendas que foram apontadas na dissertação. Segunda questão, será que os bancos centrais precisam de gestão corporativa? Sim, com todos os fundamentos apresentados na dissertação. Era tudo o que me propunha apresentar. Considero-me então disponível para os júris. Dá a palavra para o professor Miguel Coelho. Não sei se isto hoje está a gravar. Está grava, certo. Bem, antes de mais, quero agradecer à Universidade, ao professor Caldeira Dias, o facto de me terem convidado para estar aqui hoje, neste momento que é sempre muito importante, quer para a Universidade, quer para o candidato. Ao professor António Rebelo de Sousa, é sempre um gosto estar aqui com ele e ao público também, os meus cumprimentos. Devo dizer que, antes de mais, uma coisa que eu acho que é importante. Eu dou muito valor à coragem que pessoas com a sua experiência profissional
tem ao assumir estes desafios. A maioria das pessoas ingressa no mercado de trabalho e acha que aprendeu tudo. E esta ideia de que é preciso aprofundar os temas do ponto de vista teórico, mesmo muitas vezes dominando do ponto de vista prático as matérias, bem, é algo essencial, não é? Não há prática sem uma boa teoria, diria o Einstein. E, portanto, esta é a primeira ressalva que eu gostaria de fazer. Depois há aqui um aspecto também importante que tem a ver com, enfim, ao cabo, o tema. Na realidade, você conjuga aqui duas temáticas que nós não observamos muito na literatura. Ou seja, quando se fala em Banco Central, e os macroeconomistas, quando se falam em Banco Central, nós ainda temos aquela visão dos livros, é uma espécie de entidade divina e aquilo funciona por obra e graça do Espírito Santo, não é? E, portanto, não há pessoas a gerir aquilo. Enfim, falávamos em oferta de moeda, era uma coisa determinística nos nossos modelos, mas aquilo, ao fim e ao cabo, os bancos centrais são organizações de pessoas e que têm determinados objetivos e que têm determinadas, diria eu, limitações e condicionantes que resultam do seu próprio funcionamento. Portanto, os bancos centrais são organizações e você, como muito bem diz, precisam de uma gestão orçamental. E, portanto, você consegue trazer uma temática, diria eu, inovadora para aqui para a nossa universidade. Depois, há aqui um outro aspecto que eu gostava de salientar. Eu gostei da sua apresentação. Portanto, foi uma apresentação de quem domina a temática e, portanto, sinto-me confortável a estar aqui hoje a fazer este meu papel. E, obviamente, o meu papel é, salientando que o trabalho globalmente é um trabalho de qualidade. Eu diria que tem muita informação, tem aspectos inovadores. Obviamente que eu tenho aqui um papel que eu julgo que pode ser útil, até porque admito que tenho expectativas de ir um bocadinho mais além e há pouco até me esclareceu, porque eu tinha tomado aqui uma nota relativamente ao capítulo 3, porque é que se autolimitou em certa medida, percebendo talvez que quer deixar aqui espaço para futuras incursões de uma forma mais profunda nestas matérias. Bem, eu vou aqui identificar um conjunto de matérias que eu diria que são, obviamente que em Portugal não há muito uma cultura, e pena é que não haja essa cultura, de nós podermos ter, de uma forma mais antecipada, uma discussão geral com o candidato, procurando dar-lhe aqui algumas pistas sobre um ou outros aspectos que podiam ser melhorados. Mas o modelo é este e, portanto, eu diria que há espaço nos trabalhos futuros para olhar para estas matérias. A primeira tem a ver com uma questão de estilo de escrita. Quando estamos a falar de um trabalho académico, há aqui uma necessidade de seguir uma certa formatação do ponto de vista do estilo que nos impede até de termos uma linguagem opinativa muito aberta, na minha opinião. E, portanto, você, a certa altura, eu diria que se entusiasma e, a par de opiniões que estão baseadas em literatura e identificadas, você começa a opinar sobre duas ou três. Bem, eu encontrei aqui um
encontrei aqui, algumas frases, agora enfim, não lhe consigo identificar na totalidade, mas há aqui algumas frases muito opinativas, e aqui a opinião tem que se basear naquilo que ou a literatura diz sobre a matéria ou em resultados irrefutáveis. Pronto, este é um primeiro aspecto. Depois há questões de natureza formal. Por exemplo, na página 33, você tem um subcapítulo 2.1.2, planeamento, e depois tem aqui um subcapítulo que é planeamento estratégico e depois plano operacional. Bem, eu acho que se isto tivesse uma numeração, uma identificação clara, e se calhar descermos ao quarto nível é capaz de ser muito, de desagregação de capítulos, mas esta identificação com uma numeração mais adequada seria vantajosa. Depois tem aqui um outro aspecto que tem a ver com a possibilidade de você passar algumas das tabelas que estão no corpo de texto para o anexo. E para mim isso é um aspecto que traria vantagem na leitura do texto. Ou seja, acho que nós ainda estamos habituados, eu já vi, por exemplo, no ISEG, agora as teses têm 30 e tal páginas, mais no máximo 50 com anexos. É uma coisa que também é exageradamente curta. Mas eu acho que você podia ter comprimido um bocadinho a tese em menos páginas, colocando muitas coisas em anexo. Porque os anexos, enfim, depois a leitura é corrida e o anexo serve para quem quiser ir ver com mais atenção uma determinada matéria. Acho que se ganha nessa matéria. Depois há aqui questões de natureza metodológica e essas você, nos próximos trabalhos, tem que ter muito cuidado com essa questão, não é? Bem, você não identifica, por exemplo, e pode-me ter falhado, mas não identifica claramente os países que vai analisar. Você aqui claramente identificou os países. Você fala em CPLP e depois nos países que tem uma designação, desculpe lá agora. SODEC, não é? E portanto, mas alguns aparecem e outros não aparecem. Pelo menos na CPLP, não é? Não estão lá todos. Não estão lá todos. Pronto. E portanto, aqui, você, nesta parte da metodologia, tem que identificar claramente o que é que vai observar. Bem, quais são os países? Tem que identificar claramente que tipo de pesquisa é que vai fazer. Uma pesquisa documental, vai fazer que tipo de documentos é que utilizou, que do ponto de vista quantitativo tem que ser mais preciso nestas matérias. E não é preciso ocupar muitas vezes muito espaço. Isto em meia página consegue-se identificar. Você muito bem, e esse é um aspecto importantíssimo, e há muitas teses onde isto não aparece, você identifica as questões de partida. Talvez depois você coloca um conjunto de questões, mas pode traduzir isso em objetivos gerais e objetivos específicos, e não em subquestões. Mas aí, enfim. Agora, a questão metodológica, a questão das fontes de informação que utiliza, os próprios questionários que você faz e que coloca no fim, não aparecem aqui, logo no início, como, do ponto de vista metodológico, elaborei um questionário que tinha como objetivo tal. Ver anexo, não é? Porque o questionário aparece lá mais à frente e você, no início, tem que colocar isso de uma forma muito clara e inequívoca. Depois há aqui um outro aspecto, e eu sei que há muito pouca literatura sobre esta matéria, mas você não consegue, não há aqui nenhuma parte em que diga, por exemplo, que outros autores, de uma forma, em meia página ou uma página, consoante o que tivesse encontrado, se dedicaram a esta matéria concreta. Se calhar encontra um conjunto vazio. Ou seja, não diz claramente que o autor tal
no seu artigo tal, estudou esta matéria e chegou a estas conclusões. Citações diretas, esqueço. Eu diria uma elencagem dos principais estudos que outros autores fizeram sobre esta matéria em concreto. Eu não andei à procura, mas, por exemplo, eu encontrei uma coisa que era importante que você tivesse encontrado e colocado, que é o relatório sobre a auditoria da eficiência operacional da gestão do Banco Central Europeu, e há para todos os exercícios desde 2006 ou 2005. E o que é que eles fazem? É um relatório anual que sai em que eles avaliam a eficácia operacional da gestão orçamental. Todos os anos sai este relatório no BCE. E o que é que eles colocam? 3 questões. As previsões orçamentais do BCE foram realistas? Eu depois dou-lhe isto, até por curiosidade. O BCE concedeu regras e procedimentos adequados em matéria de gestão orçamental? As regras e os procedimentos de gestão orçamental foram devidamente aplicados? Repare bem, eu não encontrei grande coisa em termos de artigos científicos, mas do ponto de vista daquilo que é a prática, o BCE olha para esta matéria, há uma auditoria ao BCE que olha para esta matéria, e era importante que você tivesse identificado aqui. Depois, há um aspecto que tem a ver com a resposta às questões de partida. Você, na realidade, responde. Quando diz, na página 139 e 140, responde claramente a essas questões. Mas, na minha opinião, e não quer dizer que não se perceba o sentido da sua resposta a partir do que se leu. Não é isso que está em causa. Mas, na realidade, você não justifica aqui porque é que deu este sentido à resposta. Ou seja, tem uma resposta, o orçamento não atende na plenitude às necessidades de controle de gestão. Existem matérias, tal. Que estão... E, portanto, se enriquecesse aqui a sua resposta, não é? Dizendo, por isto que se observou no questionário, ou o autor, ou etc, você podia ter aqui enriquecido os resultados. Tenho aqui 2 outras questões que têm a ver com a inclusão, com algum detalhe, na página 116 da política monetária, e depois falou da IAS 21, não é? Sim. E, portanto, eu não sei se era preciso pôr isto aqui. Eu não sei se era preciso. Ou seja, eu acho que o seu trabalho tem uma componente inovadora importante. Teve aqui um trabalho de inquérito, um trabalho de pesquisa e ao fim e ao cabo, um estudo de casos que mais ninguém fez. Isto é mais do que suficiente. Eu acho que, do ponto de vista da sua organização em termos de escrita, eu vi-o com mais objetividade aqui do que neste documento, que poderia ter reduzido, retirado algumas partes, colocado outras em anexo, e ficava um trabalho mais, diria eu, vendável, neste sentido, que é, quando nós produzimos um documento destes, temos que pensar que alguém vai o ler. Isto está cá tudo. Aquilo que é, há coisas aqui muito importantes, mas se calhar, se forem ditas em metade das palavras, para quem lê, torna tudo mais fácil e torna um documento aquilo que eu chamo de tradable. Tem um valor diferente do ponto de vista transacional, não é? É mais fácil para quem o lê. Dito isto, o que é que eu gostaria de, para além destas observações, e que obviamente estão sujeitas ao seu contraditório, há aqui um aspecto interessante e que tem a ver com o seguinte. A gestão orçamental poderá, é uma pergunta que eu lhe faço, não é?
e os mecanismos de gestão e controle orçamental podem ou não estar associados, por um lado, à dimensão do próprio Banco Central e, por outro, diria eu, à sofisticação do país / mercado onde se inserem. Ou seja, quando você pensa num modelo de gestão orçamental, pensa num modelo que serve para todos, ou acha que esses modelos de gestão orçamental e de controle orçamental devem ser modelos que têm a ver e que têm que ser desenhados em função da realidade concreta? É a pergunta que eu lhe deixo. Muito obrigado, professor. Dizer que os seus comentários foram devidamente anotados e concordo com todos. Fiquei um pouquinho preocupado com a última recomendação, que era praticamente tirar o capítulo 4, que retrata sobre a apresentação financeira dos bancos centrais, que é aquele que tem as matérias referentes à política monetária e às 21. Mas concordo. A ideia, no fundo, é tornar o trabalho apelativo e para a leitura. Sobre a sua questão, na minha opinião, deve existir um modelo orçamental exclusivo ou formatado para cada país, ou se existe ou se pode criar um modelo que sirva de forma transversal para todos. A minha experiência, e aqui eu fiquei um pouco confortável, se repararem, na conclusão da primeira parte eu faço menção que só observei para o estudo dos bancos centrais, e o Banco Central do Brasil e o de Angola. Durante os workshops e fóruns em que participei, apercebi-me que a estrutura ou o modelo, o desenho de gestão orçamental dos bancos centrais da CPLP assemelham-se muito. Menos uma coisa, mais outra coisa, e o único diferente, pelo menos dos workshops em que participei, era do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é um banco central que não tem autonomia financeira e depende do Ministério da Fazenda, ou seja, do Ministério das Finanças. Logo, a disposição orçamental deste Banco Central, apesar de ter o seu próprio plano de contas ou o seu próprio classificador contabilístico, de alguma forma fica aqui condicionado com a filosofia ou com a estrutura do Banco Central. A minha ideia principal, se tiver que propor um modelo que sirva de forma transversal a todos, é criar inclusive uma matriz de conversão, ou seja, para os bancos que têm autonomia financeira e os bancos que são dependentes, por exemplo, do Ministério das Finanças ou do Ministério das Fazendas, criar uma matriz de conversão do plano de contas, essa é a primeira parte, do plano de contas utilizado pelo Banco Central para o classificador contabilístico da contabilidade pública ou nacional. E daí casar a informação e ficar moldado. E esta é a parte boa da gestão orçamental, que não existe uma lei ou uma norma de um desenho específico. Ela é facilmente blended. Nós podemos atribuir e classificar coisas. Atribuir e melhorar. Então, hoje eu acredito que se existe um exercício em que facilmente um exercício para padronizar os relatórios financeiros, ou seja, se existe hoje este princípio de tentar padronizar a informação contabilística, eu acho que é fácil também, e acho que deveria ser feito também padronizar de certo modo as informações do plano de contas. Agora, exercício de orçamentação, ou seja, o processo de orçamentação, isto sim é que depende. Agora, a estrutura em si, o conceito principal, a matriz da gestão orçamental, isto pode ser transversal. A única coisa que muda de país para país é a filosofia por detrás da orçamentação. De resto, para mim, mantém-se. Isso leva-nos à questão da previsão, não é? E a problemática da previsão em contextos onde a informação é escassa ou a informação não tem qualidade. E aí temos que ter, se calhar, metodologias de abordagem diferentes em função dessa mesma qualidade.
eu há pouco não lhe propunha que eclipsasse o capítulo 4. Ok. Não. O sentido era outro. Por exemplo, quando você fala aqui no capítulo 4 de Política Monetária 1.2, você não precisa de nos dizer o que é uma operação em mercado aberto. Ok, Nem percebi. precisa dizer o que é que são reservas obrigatórias, não é? Ou redesconto. Tem Tá bem. excesso de informação. E a haver isto, por exemplo, por exemplo, faria isto num glossário no fim. Por exemplo, para ajudar o leitor, um leitor que não domina tão profundamente determinados conceitos, era mais nesse sentido do que estar aqui, por exemplo, você fala nisso e depois diz, bem, o que é que acontece se houver um aumento da taxa de desconto de tal para tal, mantendo constante tudo o resto. Você explica um bocadinho a mecânica de funcionamento aqui do balanço, não é? Para cada uma destas operações, para cada um destes instrumentos. Pronto, e eu acho que isto, nesta tese, não lhe acrescenta valor neste sentido, porque não é o foco, parte-se do princípio, não é? Que a pessoa que trabalha, que está a fazer um documento destes, tem já um lastro de conhecimento sobre estas matérias e coloca-os ou como nota de rodapé ou como glossário no fim. Ou seja, o que eu lhe quero dizer é isto mesmo, é esta condensação. Às vezes nós queremos dizer as coisas porque dominamos os conceitos, mas às vezes, como você se autolimitou num determinado momento, não é? E bem, se calhar, em alguns aspectos, podia-se ter autolimitado, tornando o documento mais curto. Era isso. E eu, genericamente, não tenho mais nenhum comentário e portanto... Já que a palavra orientador. Bem, enfim, Obrigado. Queria começar por cumprimentar o professor Mário Caldeira Dias e ao cumprimentar o professor Mário Caldeira Dias, diretor da Faculdade de Economia e Ciências Empresariais de Setúbal, a cumprimentar também a escola, aqui para todos os efeitos representar a escola. Queria cumprimentar o professor Miguel Coelho, que eu já conheço há longa data e por quem tenho muita estima e consideração. Queria cumprimentar o candidato, a quem desejo boa sorte, e queria cumprimentar também